A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Já estou agradecendo, querido, a Deus e agradecendo a você que está aí fazendo parte dessa corrente de oração e de leitura da palavra. Estamos, queridos e amados irmãos, quase encerrando o livro de 1 Samuel e hoje nós vamos ler o capítulo 30, aonde Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com o ímpeto tinham dado sobre Saul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi, o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Gizerilda, Gizerilita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? O Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele, os 600 homens que com ele se achavam. E acharam ao ribeiro de Boar, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele, os 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram também um pedaço de massas de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde vens? E disse o moço egípcio: sou o servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto
para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderia, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres. Livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei de divisão das presas. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém, disse Davi: não farei assim. Irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem em tai vós dai ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a pelejar, tal também será a parte dos que ficaram, com a bagagem igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante. Porquanto opôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemel, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerameitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Romã, e aos de Coraçã, os de Atac, e aos de Hebron, e aos de lugares em que andaram Davi, ele e os seus homens. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos concluir terminando ali, né? No capítulo 31 agora, meus irmãos. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Giboã. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas,
e a Abinadab, e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros e o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul aos seus pajens de armas: arranca suas espadas e atravesse-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, os seus pajens de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo os seus pajens de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e os seus pajens de arma. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nela. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus, outro dia, os despojaram os mortos, e acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Gibeá. Cortaram-lhe a cabeça e os despojaram e suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então isto, os moradores de Jabes Gileade e os filisteus fizeram a Saul. Todos os homens valorosos se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos dos muros de Bet-san, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Amém, meus amados? Assim se encerra o livro de 1 Samuel. Amanhã nós vamos começar a leitura do livro de 2 Samuel, onde Davi mata os amalequitas, que lhe traz a notícia da morte de Saul. E a gente vai ver o pranto de Davi sobre Saul e Jonatas, né? Aqui, meus amados, falando sobre Saul, a gente vê uma história triste, né? Que poderia ter sido diferente. Uma história onde alguém que poderia ter tido um sucesso, ter tido uma fama, ter sido muito vitorioso. Mas por causa da sua inveja, por causa do seu orgulho, ele acaba, a sua vida matando-se a si próprio, e sendo derrotado ali pelos filisteus. Mas a história não vai terminar dessa forma. O povo de Deus, ele sempre vai prevalecer de uma forma ou de outra. Aquele que está com Deus, aquele que obedece a Deus, que volta o seu coração ao Senhor, sempre será vitorioso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós agora vamos fazer a oração da fé.